Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Que bom estar mais uma terça-feira aqui com vocês, na presença de Deus, para aprender um pouco mais do Senhor. Deus abençoe sua vida, seu coração, e que essa noite seja uma noite de mudanças a partir da palavra de Deus para nós. Eu quero apenas reforçar um aviso. Na próxima terça-feira vai estar com vocês aqui um homem de Deus, é o irmão Cleiton Queiroz. O Cleiton é um servo do Senhor muito abençoado. O Joab pediu para que eu enfatizasse isso aos irmãos. Na próxima terça eu não estarei, ele vai estar aqui ministrando para vocês. É um rapaz com um testemunho muito lindo, muito bonito. Eu conheço há 7 ou 8 anos. O Cleiton, ele é deficiente visual, ele não tem os 2 globos oculares. Um milagre, um ano hospitalizado ainda quando criança, e Deus fez uma obra muito grande na vida desse rapaz. Tem um testemunho muito forte de vida, um músico espetacular, ele vai estar cantando e ministrando. Então convide pessoas, de repente tem alguém que você conhece que porque não conseguiu trocar de carro esse ano, está desistindo de viver. Alguém que porque perdeu o namorado está pensando em suicídio. Diz para ele, olha, vou te levar lá e você vai ver um cara que tinha tudo para estar triste com a vida, mas entendeu que é melhor viver. E viver para Deus é a melhor coisa que a gente pode fazer. Então na terça venha, há de ser uma bênção em nome de Jesus. Meus irmãos, nós já estamos aí caminhando há algumas semanas. A gente já falou sobre alguns assuntos. E hoje à noite eu quero falar com vocês, e a mensagem que eu tenho, possivelmente ela vai ser muito breve, mas eu quero convidá-los a pensar e a ser admoestado por Deus a respeito de uma coisa. Enquanto eu vinha para cá hoje, o Espírito Santo de maneira muito, muito clara trouxe isso ao meu coração, e eu quero com a graça dele comunicar isso a vocês. Abra sua Bíblia, segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Segundo Crônicas, capítulo 20. Segundo Crônicas, capítulo 20. Versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Preste atenção nesse primeiro versículo. A Bíblia diz que um conjunto de nações, de exércitos, vieram contra Josafá. Os filhos de Moabe, os moabitas, os filhos de Amon, os amonitas, e com eles alguns outros amonitas vieram a peleja contra Josafá. Versículo 2. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Quando Josafá percebe que está cercado, 3 exércitos diferentes se reúnem para vir contra ele. A Bíblia diz que ele busca a face do Senhor. Versículo 7. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não destes essa semente a Abraão, teu amigo, para sempre. Versículo de número 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Ele conclama todo o povo, ora, e Deus responde. E a palavra do Senhor é essa: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão,
pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, sobem pela ladeira de Zir, e os achareis no fim do vale do deserto de Jeruel. Nessa peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Esse homem se sente cercado, como a gente se sente muitas vezes. A Bíblia diz que ele busca a Deus, e Deus responde dizendo: não tenha medo, fique tranquilo. Essa guerra, você pensa que é sua, mas ela é minha. Eu vou pelejar por você e você vai ter apenas que ficar calado. Fique tranquilo. A Bíblia diz que isso acontece. Vamos agora ao versículo de número 25. É o final da história, versículo 25. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos. E tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Preste atenção, você já vai entender onde a gente vai chegar. Josafá está cercado, busca a Deus. Deus diz: fique tranquilo que eu vou lutar por você. Deus dá a vitória. A Bíblia diz que Josafá vai até onde os seus inimigos estavam e só havia cadáveres, o exército foi vencido e muitos objetos preciosos, feitos de prata, feitos de ouro, feitos de bronze, muitas pedras preciosas, muita fazenda. Foram tantas coisas que a Bíblia diz que o povo de Israel demorou 3 dias para poder recolher tudo aquilo que ganhou. De graça, como dádiva de Deus, como presente, 3 dias carregando prata, carregando ouro, carregando pedra, carregando roupa, carregando tudo que precisava. Versículo de número 35. Olha o que diz a palavra do Senhor, e aqui eu quero que você tenha toda a atenção voltada a esse texto. Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade, e aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis. E fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: visto que te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram, e não puderam ir a Tarsis. Preste atenção. Esse texto que a gente acabou de ler mostra 2 momentos da vida de Josafá. O primeiro deles é um momento de inicial frustração, um momento que parece ser um momento de fracasso, porque a Bíblia diz que ele está junto com o seu povo e ele se vê sendo cercado por 3 exércitos. Os filhos de Moabe, os amonitas e mais um outro grupo que a Bíblia diz que eram das montanhas de Seir. 3 grupos de inimigos se juntam e dizem: nós temos uma coisa em comum, nós queremos destruir Josafá, vamos? E eles partem para cima. A Bíblia diz que quando Josafá recebe a notícia que essa galera está vindo, ele tem medo. Isso é normal, ser invadido ou lutar contra um exército só é brincadeira, é difícil já. Agora contra 3 parece praticamente impossível. Aos olhos de todos e do próprio Josafá é uma derrota certa. E Josafá faz aquilo que é maravilhoso. Quando ele percebe que está cercado de todos os lados, ele entende que só há um lugar onde não há cercas, que é em cima. Ele diz: os meus inimigos vêm ao redor, mas Deus pode abrir uma porta para mim em cima. E ele se põe a buscar Deus. Ele diz: Senhor, o que eu vou fazer agora? Deus aparece por meio de um profeta que se levanta no meio da congregação e diz: Josafá, fique tranquilo.
E é interessante a expressão que Deus usa, que a gente leu aqui. Deus diz, não tenha medo dessa grande multidão. E aqui eu queria fazer um primeiro parênteses para dizer uma coisa a vocês. Deus é um ser ilimitado. Deus é um ser imensurável. Deus é um ser todo-poderoso. Você acredita nisso, amém? Só que é lindo como Deus fala com Josafá. Deus usa o profeta e o que Deus diz é, não tenha medo dessa grande multidão. Vamos pensar a seguinte coisa, Deus é infinito, Deus é imensurável, Deus é todo poderoso, Deus é todo capaz. Para Deus, existe alguma coisa grande? Se Ele é imensurável. A Bíblia diz que todos os oceanos da terra cabem na palma de sua mão. O que é o grande? Grande é uma grandeza que a gente estabelece a partir de nós mesmos. Para uma criança que tem 1 metro de altura, eu sou grande, eu sou um gigante. Agora, para um cara que eu encontrei esse dia que tem 2 metros e 12, o cara me olhou de cima para baixo. Grande ou pequeno é uma referência que nós usamos para nós. Para nós. Um sapato grande, eu digo que é grande baseado no tamanho do meu pé. Tem gente aqui que calça 36, eu calço 44. Meu sapato é grande para você. Agora, para mim é normal calçar 44. Eu conheci um esses dias que calça 49. Eu disse, meu irmão, é uma lancha que o cara põe no pé. Grande e pequeno são grandezas humanas. Deus é infinito e ilimitado. Só que Deus, quando vai tratar das nossas guerras, Deus não zomba de nós. Por que eu estou dizendo isso? Imagine só, irmão. Israel está lá, Josafá está desesperado. Deus olha de lá de cima e manda um profeta. E o profeta começa a falar em nome de Deus. E o profeta diz assim, Josafá, não tenha medo dessa grande multidão. Ora, o que Deus deveria dizer é o seguinte, Josafá, pelo amor de Deus, Josafá, deixa de frescura, rapaz. É Deus que está falando aqui. Josafá, isso é um povinho. Josafá, fica tranquilo, rapaz, deixa de ser frouxo, levanta a cabeça, eu vou destruir essa galera. Porque 3 exércitos para nós é muito, mas para Deus não é nada. Só que Deus é tão maravilhoso que Ele é o único ser existente nesse mundo, nesse planeta, no universo, que consegue enxergar as coisas como nós enxergamos. E é por isso que Ele diz para Josafá, não tenha medo dessa grande multidão. Em outras palavras, Ele está dizendo assim, para mim não é nada, mas como para você é grande, eu considero como grande. A pior coisa que existe é quando a gente tenta comunicar para alguém um problema e essa pessoa diminui o que a gente está sentindo. Rapaz, estou passando por uma dificuldade tão grande, rapaz, uma coisa tão séria. Aí você começa a contar, começa a chorar, e quando a pessoa termina, a pessoa diz assim, só isso? Ah, pelo amor de Deus, né? Eu já passei por coisa muito pior, rapaz. Levanta a cabeça, isso é besteira. Aí você diz, mas como assim? Em mim dói. Deus sabe exatamente o tamanho da nossa dor e Ele consegue mensurar a nossa visão. É por isso que Ele diz para Josafá assim, eu sei como você está enxergando. Para Deus, essa multidão não é nada. Mas como para você é grande, Josafá, fica tranquilo. Eu vou dar um jeito nessa grande multidão que está diante dos seus olhos. Deus não zomba das nossas crises. Porque existem dores e dificuldades que para os outros não significam nada. Mas a gente é que sabe onde o sapato aperta. Existem medos que são impossíveis da gente transmitir. Eu tenho medo, eu digo assim, mas que besteira, isso não faz mal nenhum, isso não é motivo para ter medo. Ei, nenhum ser humano vai conseguir dimensionar exatamente o que a gente sente. Mas Deus não. Deus consegue descer ao nosso nível, enxergar com os nossos olhos e dizer assim, eu sei que você está com medo. Fica tranquilo, essa peleja não é sua, essa peleja é minha. E Ele guerreia as nossas guerras, peleja as nossas causas, conhece a dimensão do que a gente sente, conhece a nossa dor, sabe as nossas necessidades. É a primeira coisa que está dita aqui nesse texto. Deus diz, olha, não tenha medo dessa grande multidão. Um Deus que é todo poderoso dizendo que alguma coisa é grande. Não é grande para Ele,
é grande para Josafá, mas ele está se comunicando a partir de uma linguagem que é a linguagem do coração de Josafá, porque Josafá está tremendo de medo. Deus diz assim, fica tranquilo, essa multidão que é grande para você, pode deixar, dá aqui na minha mão que eu vou controlar isso. E a Bíblia diz que Deus vence essa batalha sem soltar nada. Os israelitas vão com os cantores na frente, exaltando a Deus, e a Bíblia diz que o Senhor dá vitória ao exército de Israel. Quando Israel chega lá, não tem mais nada. O primeiro cenário da vida de Josafá é um cenário de aparente derrota que se transforma em vitória. Quando ele chega no exército inimigo, a Bíblia diz que só estão os cadáveres. Ele não entende como tudo aquilo aconteceu. Está tudo morto. A única coisa que tem são despojos. Coisas que aqueles cadáveres abandonaram, que os fugitivos deixaram. E a Bíblia diz que é tanta coisa que os israelitas demoram 3 dias para recolher, meu irmão. Era muita coisa. A Bíblia diz que eram coisas preciosas, feitas de ouro e de prata, metais, pedras preciosas, tudo do bom e do melhor. Eles vão carregando 1 dia, 2 dias, 3 dias para poder fazer o arrastão dessa mudança. O primeiro cenário da vida de Josafá é uma aparente derrota que se transforma em vitória. E o capítulo parece que vai terminar muito feliz, porque Deus deu vitória. Depois você vai ler que Deus fez com que todos temessem a Josafá, até que a gente chega no versículo que a gente leu, que é o versículo de número 35. Josafá acabou de passar por uma grande vitória. Acabou de receber todos os despojos dos inimigos. Muita coisa ele recebeu. Aí a Bíblia diz assim, depois disso, lá, Josafá começa com uma aparente derrota e termina com uma vitória. No versículo 35, Josafá começa na vitória, mas termina numa derrota. A Bíblia diz que depois disso, depois de ter vencido, depois de ter conquistado milhares de coisas, depois de ter passado 3 dias carregando riquezas, depois de ter passado 3 dias carregando bens, depois de estar com todos os celeiros abarrotados de coisas, a Bíblia diz que depois disso, Josafá fez aliança com um rei, a palavra do Senhor diz, para construir navios que fossem para Tarsis. Tarsis, descrita aqui nesse texto, é uma região onde há ouro, prata e metais preciosos. Seria uma espécie de Serra Pelada de muitos anos atrás no nosso Brasil. Um lugar fértil em metais preciosos. Ouro, prata e metais preciosos. Josafá acabou de receber de Deus um grande presente. 3 dias carregando e contabilizando vitórias. Só que a Bíblia diz que quando tudo isso termina, Josafá é tomado por um sentimento de eu quero mais. Eu quero mais. E a Bíblia diz que ele encontra um camarada e faz com ele a seguinte aliança. Olha, rapaz, eu soube que lá em Tarsis tem muito ouro, tem muita prata. Se a gente for até lá, a gente vai conseguir muito ouro e muita prata. E a Bíblia diz que Josafá se empolga. Josafá diz, legal. Esse cara é um rei que a Bíblia diz que era um ímpio. Um ímpio, um cara distante de Deus. E Josafá diz assim, rapaz, mas lá tem muita prata. Não tem muita prata, tem muito ouro, muito metal precioso. E como é que a gente faz para conseguir isso? A gente tem que construir navios. E a Bíblia diz que Josafá se envolve na construção de navios. E constrói navios para ir a Tarsis. A Bíblia diz que o Senhor levanta mais um profeta. E dessa vez a palavra do profeta não é a palavra do início. Fique tranquilo que eu vou te dar vitória. A palavra do Senhor agora é, eu não mandei você construir navios. A Bíblia diz que por causa disso, todos os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Quando nós estamos na direção de Deus, Deus potencializa a nossa força. Josafá não tinha capacidade de vencer 3 exércitos. Deus venceu por ele.
Agora, todas as vezes que a gente não estiver no centro da vontade de Deus, nós vamos ver nossas forças se quebrando. Josafá construiu e a Bíblia diz que eles se quebraram. O porquê que Josafá construiu esses navios, gente? Por causa de uma coisa que é um pecado condenado pela Bíblia, chamado cobiça. Desejo de ter mais do que se precisa. Desejo de ter mais do que se tem. Desejo de querer mais e mais e mais. Vamos pensar racionalmente. Josafá não precisa de nada. Josafá já ganhou de Deus um grande presente. 3 dias carregando coisas. Ouro, prata, bronze, pedras. Josafá está com todos os celeiros cheios. Só que a Bíblia diz que depois que ele conseguiu tudo aquilo, ele olha e ele diz assim: eu quero mais. Eu acho que eu preciso de mais. E ele entra numa construção. Vamos fazer navio, vamos fazer navio, vamos fazer navio, vamos fazer navio. E ele constrói navios e mais navios. A Bíblia não diz quantos foram, mas ele constrói. E alguém está perguntando assim: Josafá, mas para que esse navio? Eu preciso ir em Tarsis. Rapaz, eu soube que lá tem ouro, eu soube que lá tem prata, eu soube que lá tem umas coisas muito legais e eu preciso buscar. E eu imagino Deus do céu olhando e dizendo assim: Josafá, o que eu te dei não está bom não? Josafá, olha o que eu já fiz por você. Josafá, olha quanta coisa eu já te dei, cara. E Josafá, não, eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais, mais. E Deus deixa ele construir, Deus deixa construir, Deus deixa construir. E quando os navios estão prontos, Deus aparece e Deus quebra todos os navios. Tempo, energia e dinheiro jogado fora. Por causa de uma coisinha chamada cobiça. Essa noite, a minha palavra para vocês é muito simples. Porque se tem uma coisa que a gente precisa fazer sempre, e o apóstolo Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27, é examinar a nós mesmos. O que eu estou buscando, o que eu estou construindo, o que eu estou querendo, qual é a motivação disso? Porque algumas vezes nós estamos investindo tempo, dinheiro e energia para conquistar coisas cuja motivação é apenas cobiça. Ter por ter. Ter para tirar onda. Ter porque o outro tem. E ter. E sabe qual é o problema? A cobiça é um desejo da alma que não satisfaz. Josafá não precisa de nada. Deus já deu tudo. 3 dias carregando bênçãos. E quando ele termina de carregar, ele diz assim: maravilha, Deus já deu muita coisa, mas eu quero mais. E para isso eu vou construir. E ele vai construir navio, sem perguntar o que Deus acha. Sem analisar se aquilo vai ser bom. Sem analisar se aquilo vai ser para a glória do nome dele. Eu ouvi alguém dizendo esses dias uma coisa que eu achei fantástica. Cobiça é a pirraça da alma. Já viu criança fazendo pirraça? A cobiça é quando a nossa alma faz pirraça. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Acabou de comer. Não está com fome. Está satisfeito, mas diz eu quero, eu quero, eu quero, e deita no chão, e faz pirracinha, e a gente diz assim: meu Deus, eu vou dar. A nossa alma algumas vezes faz pirraça, a minha alma algumas vezes faz showzinho, de coisas que eu não preciso, mas dentro de mim fica aquele movimento. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E existem irmãos que estão vivendo tribulações na vida e tem gente pedindo oração por navios que foi Deus que quebrou. Porque Deus algumas vezes quebra os nossos navios. Porque Ele sabe
que o que a gente queria não era para a glória dele, nem para a satisfação de necessidade, apenas cobiça. Tem gente buscando bênção financeira porque está endividado até o pescoço por causa de cobiça. Porque o meu carro é 2014 e já saiu o modelo 2015 e eu preciso ter. Afinal de contas, meu cunhado já comprou. Afinal de contas, eu vi na concessionária. Eu preciso. E tem gente que não consegue dormir nem de noite enquanto não compra aquele troço. Ai, meu Deus, eu preciso. O que foi aquela bolsa, aquele sapato? Esses dias eu estava junto com um casal, eu, minha esposa, mais um casal, fomos num lugar, passeando no shopping. Aí eu achei muito interessante a expressão que a mulher que estava com a gente usou. Ela disse assim: aquele sapato me escolheu. Falei, como assim aquele sapato lhe escolheu? Ela diz assim: não é a gente que escolhe o sapato, é o sapato que nos escolhe. Aí o marido disse para mim assim: ela já tem mais de 100 pares de sapatos. Mas eu preciso daquele. E aí a gente vai construindo os nossos navios, que muitas vezes são feitos de cartões de crédito. Que muitas das vezes são feitos de financiamentos. Que muitas das vezes são feitos de construções loucas que a gente faz. Em nome de Jesus, pare para pensar um pouquinho se o que você está buscando não é fruto da cobiça. Josafá acabou de vencer uma batalha, mas no coração dele, ele ainda não está satisfeito. A gente não se satisfaz com o que Deus fez. A gente não acredita que o que Deus nos deu vai nos manter. A gente quer mais e mais e mais e mais. E isso em todas as áreas da vida. Sabe qual é o remédio de Deus para a cobiça? Diga comigo assim, por favor. Cobiça se cura com gratidão. Gratidão é o remédio para a cobiça. Todas as vezes que eu não for grato, a cobiça se manifesta no meu coração. Deus faz tanta coisa por nós. E o fato da gente não perceber o que Deus está fazendo e não agradecer, faz com que a gente queira mais e mais e mais e mais e mais. E tem gente que está fazendo campanha para construir navios que Deus vai quebrar. Porque o que você quer não tem nada a ver com o propósito dele para você. Porque o que você está se matando para conquistar é apenas para tirar onda. E Deus não tem compromisso com as nossas tiradas de onda. Deus tem compromisso com nossas necessidades. A Bíblia diz que o Senhor supriria todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Seja grato. Se Josafá parasse um pouquinho para olhar tudo que ele já tinha, ele ia descobrir que ele tinha muita coisa. Meu Deus, olha quanto ouro eu tenho. Jesus, olha quanta prata eu tenho. Ah, eu acho que eu não preciso ir lá não. Eu fui semana passada a Guaíra, fui pregar lá, o André foi comigo. E passamos lá no Paraguai. Estava lá numa loja, eu e um outro amigo, o Tiago, que esteve aqui terça-feira passada. E o Tiago estava escolhendo um perfume. E aí chegou perto dele um senhor, e aí ele estava em dúvida de qual perfume levava. O cara disse assim: pode levar isso aí. Ele disse assim: o senhor é bom? Sim, tenho mais de 30. Mais de 30? Não, mais de 30 perfumes diferentes. E o cara com uma cestinha cheia de perfume. Cobiça. Não preciso. Tem gente que está virando acumulador. Quero mais, mais, mais,
mais e mais. Para quê? Para ter? Para dizer que tenho? Sendo que, olha quanta coisa Deus já me deu. Eu não preciso, gente. Sabe por quê? Quando eu deixo de ser grato a Deus, quando eu deixo de reconhecer o que Deus já fez, o meu coração é movido por essas pirracinhas de eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E é assim que a cobiça se manifesta. Um dos mandamentos é: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Eu não sei ser grato pela esposa que tenho, e é por isso que eu quero uma paniquete. Cobiça. Deus me deu uma mulher maravilhosa, que me atura, que me aguenta, que cuida de mim, que esteve comigo nos momentos bons, nos momentos ruins. Mas eu não consigo olhar para aquela mulher que está dentro de casa e enxergar nela o quanto Deus é bom comigo. E é por isso que quando eu passo na rua eu tenho que ficar olhando para todas. E se me demole eu estou pegando. Cobiça. Não sei agradecer. Não sei valorizar o que Deus já me deu. E aí eu vou construindo os meus navios para ir para Tarsis. E aí tem gente flertando com todo mundo e destruindo o casamento, até o dia que o navio se quebra. E quando o navio quebra, a gente não entende por quê. Foi Deus. Foi Deus. Aprenda a ser grato. Eu conheço gente que perdeu muito dinheiro nessas maluquices que vão surgindo todos os dias. O cara tem um emprego, o cara tem um salário, o cara está conseguindo se manter. Alguém diz assim: rapaz, você pode ficar rico em uma semana. Negócio bom. E a gente vai entrando nessas pirâmides malucas. Sabe qual é o motivo? Cobiça. Porque eu quero ficar rico do dia para a noite. Porque eu quero ter uma Ferrari. Porque eu quero ter isso, porque eu quero ter aquilo. Sendo que no fundo, eu não preciso de nada disso. Mas eu quero, eu quero, eu quero. E quando quebra, a gente não entende por quê. Foi Deus que quebrou. Porque Deus não tem compromisso com os navios que a gente constrói para ir atrás dos nossos desejos malucos. A Bíblia conta a história de um homem chamado Paulo, que estava numa viagem que Deus mandou. Se eu entro num navio debaixo da bênção de Deus, o mar pode virar e o navio não quebra. Agora, se eu construo um navio que Deus não mandou, ele quebra antes de sair do lugar. Cobiça. Em nome de Jesus, seja grato. Olhe para a sua vida. Olhe para você. E você vai descobrir quanta coisa Deus já fez. Olhe para a sua família, que muitas vezes você fica comparando com a família da novela, com a família do vizinho, com a família da irmã. Olhe para a sua família, sem se preocupar com tudo que tem ao redor, e olhe para ela. Olhe para os seus filhos e lembre quanta alegria eles te deram no dia que nasceu. Olhe para a sua casa. Pode ser que você não tenha uma televisão de 58 polegadas, mas você tem lá um negócio que funciona. Pode ser que você não tenha colocado porcelanato ainda no chão, mas você não dorme embaixo de uma ponte, meu irmão. Seja grato em nome de Jesus. Pare de perder tempo construindo navios que Deus não mandou você construir. Tem gente cedendo a primeira proposta que aparece por causa da cobiça, o desejo que a gente quer de ter mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. E a gente é fomentado o tempo inteiro para isso. Porque o celular que eu acabei de comprar, embora funcione, esteja perfeito, alguém diz assim: qual é o seu telefone? Eu acho que é Galaxy S. S quanto? Irmão, acho que é S1. Ih, pastor, já saiu 5.
Não, o que o 5 tem de diferente? Ele liga? Liga. Ele faz ligação? O meu também faz. Não, pastor, mas ele tem uma câmera. O meu já está pago, irmão. O outro é 2.000 e pouco. Mas a minha alma diz, você precisa de um desses. Você merece. E nessa brincadeirinha, eu vou construindo os meus navios. Pega daqui, junta dali, parcela em 10 vezes, paga uma parte, uma outra, tenta vender esse. E me enrolo por causa de cobiça. Uma das pessoas que mais me ensinou sobre cobiça é meu pai. Meu pai é um ser humano muito engraçado, interessante. Lá na nossa casa, lá no Rio, onde eles moram até hoje, nós tínhamos uma televisão bem velha, bem antiga. Meu pai resolveu trocar de televisão. Aí fomos numa loja dessas aí, entramos na loja, ele disse assim para o vendedor, eu quero uma televisão. O vendedor disse, pois não, tem várias. Ele disse, não, eu quero uma televisão dessa de tubo. O vendedor disse, não, senhor, mas essa televisão já está saindo de linha. Ele disse assim, não, mas você não tem uma ainda? O vendedor disse, eu tenho uma assim, de 20 polegadas. Aí ele foi lá, mostrou a televisão, o pai disse, gostei dessa. Ele falou, não, mas só um minutinho, eu vou mostrar para o senhor aqui agora que é espetacular. LED, não sei o que, faz café, te chama de meu amor, interpreta a língua estranha. Mostrando. Mostrou todas as funções e tal. Quando ele terminou de mostrar, meu pai fez uma pergunta. Essa pergunta desmontou o vendedor. Ele disse assim, o senhor me responde uma coisa? Ele disse, pois não. O que passa nessa daqui não passa naquela? O vendedor disse, então, passa. Então, eu só posso levar essa. Essa eu posso pagar à vista. Aquela ali eu vou passar 10 anos pagando. É disso daqui que eu preciso. Saiu com a televisãozinha dele. Em nome de Jesus. Deus não tem compromisso com as nossas cobiças. Será que você não está construindo navios para buscar coisas que você não precisa? Faça uma análise. Pense com carinho. Para mim é muito mais fácil para alimentar o ego de você, dizer, irmão, levanta a mão, você vai receber tudo e aquilo que você veio buscar e tal. Eu não sei se Deus vai dar algumas coisas que a gente veio buscar. Porque existem coisas que a gente veio buscar e que tem a ver apenas com a nossa cobiça. E Deus não tem compromisso com isso. Deus sabe exatamente do que a gente precisa. Tem um homem na Bíblia chamado Paulo que ele vai pedir a Deus uma coisa. Ele diz, Senhor, eu tenho um espinho aqui na carne, Senhor, que eu queria muito que o Senhor tirasse. E ele orou 3 vezes e quando ele terminou de orar, Deus disse assim, não vou tirar não, a minha graça te basta. Aprenda a conviver com isso. Ele disse, eu de boa vontade aceitei. Ele está dizendo, eu aprendi a conviver com isso. Acabou. Deus disse que não, então é não. Eu vou continuar caminhando, porque tem tantas outras coisas que Deus já me deu. Aprenda a ser grato. Olhe hoje para você, olhe para a sua saúde, olhe para a sua família, olhe para a sua vida, olhe para aquilo que você já conquistou e você vai ver quantas vitórias Deus já te deu. Então pare de correr atrás do vento, irmão. Pare de desdenhar tudo que você tem. Sabe por quê? Para poder construir ou para poder querer mais, a gente normalmente desdenha aquilo que já tem. Não, eu quero mais porque esse daqui já não serve mais para nada. Não, meu irmão, ainda serve. Tem muita coisa que ainda serve. Olhe para você, olhe para o seu guarda-roupa. Tem gente que não cabe mais de coisa lá. Você já deveria ter dado muita coisa. Mas não, pastor, isso aqui... Não, isso aqui não. Tem gente que tem 130 blusas e ainda quer a nova da coleção nova que saiu. Quanta gente precisando e você acumulando por cobiça. Abra mão. Já viu aquela propaganda da televisão? Desapega. Desapega, irmão. Aprende a repartir. Seja grato. Porque muitas vezes não é você que precisa de mais. São outras pessoas que precisam de um pouquinho que já está com você.
Essa noite, eu quero terminar essa mensagem, como eu disse para vocês, breve, curta e direta, fazendo a você uma pergunta que só você pode responder. O que você está construindo é para quê? Josafá construiu navios, que não foi para levar comida para a gente pobre. Josafá construiu navios, que não foram para defender o território. Josafá construiu navios para buscar riquezas, sendo que Deus já tinha dado a ele muita coisa. Que em nome de Jesus, o Senhor repreenda isso de nós. Porque nós estamos vivendo numa sociedade, inclusive evangélica, onde as pessoas são medidas por aquilo que têm. E parece que o sinal de que Deus está comigo é ter sempre mais. Troquei de carro, Deus está comigo. Comprei uma casa, Deus está comigo. Fiz, Deus está comigo. Irmão, não é por aí. A Bíblia diz, Jesus falando, não fiquem inquietos com o dia de amanhã, nem com o que vocês hão de comer, nem com aquilo que vocês hão de vestir. Essa é a promessa de Deus para nós. O restante é bônus, é crédito. Aprenda a ser grato. Aprenda a ser grato pela comida que você tem na mesa. Tem pessoas que são extremamente irritantes. Gente ingrata que não reconhece nada. Você faz alguma coisa, algum prato diferente, traz aí. Você gostou? Já comi melhores. Seja grato. Seja grato pelo pão que você tem. Seja grato. Eu sei, que bom seria que a gente tivesse muito mais. Eu sei, mas não deixe a sua alma fazer pirraça e convencer você a dar a ela tudo que quer. Porque senão você vai passar o resto da vida construindo navios. Porque você quer o carro 2015, mas logo logo vem aí 2016. E depois vem 2017. E depois vem 2018. Você quer a coleção inteira de botas da primavera, do outono e inverno. Mas daqui a pouco vem os sapatos de primavera e verão. E daqui a pouco vem outono e inverno de novo. E você vai passar o resto da vida querendo ter, e isso não vai satisfazer você. Porque quanto mais a gente tem, mais a gente quer, e a nossa alma nunca se farta. Seja grato ao Senhor. Olhe para tudo que o Senhor já te deu. E hoje dizer, Deus, obrigado por isso. Obrigado pela minha casa. Obrigado por minha família. Obrigado por minha saúde. Obrigado por aquilo que tenho para vestir, Senhor. Me cobre, me aquece, me acalenta. Obrigado pelo pão que tenho na mesa. Não como picanha todos os dias, mas eu te louvo porque o Senhor nunca tem deixado faltar arroz e feijão para minha família. Obrigado, Senhor, pelo carro que eu ando. Na rua eu vejo carros muito melhores do que os meus, mas graças a Deus porque eu tenho alguma coisa, uma fubica velha que me leva daqui para lá e me traz. Eu te agradeço por isso em nome de Jesus. Obrigado pela esposa que o Senhor me deu, Pai. Muito obrigado por ela, Senhor. É quem me atura, é quem me ama, é quem cuida de mim, Senhor. Muito obrigado. Eu não vou viver cobiçando baseado nos padrões do mundo, não, Senhor. Obrigado porque o que eu tenho é suficiente para mim, Pai. Muito obrigado. Obrigado pelo emprego que eu tenho, Deus. Eu sei que eu tenho potencial para voos mais altos, mas nesse tempo é a porta que o Senhor abriu para mim. Então, muito obrigado, Senhor. Obrigado por isso. Obrigado pela igreja que eu tenho. Obrigado pelo pastor que eu tenho. Obrigado por tudo que o Senhor tem dado a mim. Obrigado, 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 obrigado. E você vai ver, se você se propuser a agradecer, o quanto sua alma vai se encher de contentamento, de alegria, de felicidade. E você vai terminar descobrindo que você tem muito mais do que você imaginava que tinha. Muito mais, irmão. Muito mais. Muito mais. Eu não tenho tudo aquilo que quero, mas eu tenho da parte de Deus muita coisa. E é o suficiente para me manter vivo. Vocês me entendem essa noite, amém? Ô pastor, achei que o senhor fosse falar que a minha vitória, a sua vitória já chegou, está na tua mão já, meu irmão. Só que você está chamando de problema aquilo que Deus chama de vitória. Você está chamando de pouco o que Deus chama de muito. Você está chamando de nada aquilo que Deus já te deu como tudo. Aprenda a ser grato. Amém? Feche seus olhos. Eu quero orar junto com vocês. Nessa oração,
eu quero que você não peça a Deus por nada. Não peça nada, não. Nós vamos fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Olhe para dentro de você. Olhe para dentro de sua vida. Olhe para aquilo que você tem. E agradeça ao Senhor. Agradeça. Em nome de Jesus, decida quebrar, antes que Deus quebre, todos os navios que iam buscar coisas que você não precisa. Oh Deus, a Bíblia diz assim: cobiçais e nada tendes. Quem muito cobiça acaba sem nada. Vamos agradecer. Agradeça a Deus por sua família, agradeça aí. Agradeça ao Senhor. Agradeça por seus pais. Te colocaram no mundo. Eles não são perfeitos como você gostaria, mas por causa deles você está aqui. Agradeça. Agradeça a Deus por seus filhos. Agradeça. Agradeça a Deus por seu cônjuge, por sua esposa, por seu marido. Agradeça ao Senhor. Pastor, ela engordou um pouquinho, mas olha quanta coisa boa tem dentro dela. Olha quanta história vocês já construíram junto. Pare de cobiçar. Pare de ficar fantasiando. Pare de ficar correndo atrás do vento. Pare de gastar teu tempo na internet, envolvido com pornografia, construindo fantasias na tua cabeça com mulheres que você nunca conheceu, nunca vai ver, que não tem nada a te acrescentar. Olha a bênção que Deus te deu, cara. Agradeça ao Senhor por seu esposo. Em alguns momentos ele não é o que você gostaria, é cheio de defeitos, mas é teu companheiro, tem caminhado junto contigo. Olha quanta coisa boa você já viveram. Agradeça a Deus por sua imagem. Agradeça a Deus por sua imagem, por aquilo que você vê no espelho todos os dias. Você não tem o nariz da Gisele Bündchen. Você não tem o corpo de não sei quem. Mas você é um ser que Deus deu vida. E você é lindo aos olhos de Deus. Agradeça. Pare de reclamar todos os dias de seu cabelo, de suas unhas, de seu corpo, de seus olhos. Seja grato a Deus. Agradeça a Deus por aquilo que Ele tem te dado enquanto bens. Agradeça a Deus por sua casa. Pastor, ela é alugada, sim, mas Deus tem dado condições a você de pagar o aluguel todos os meses. Agradeça. Porque se você não souber ser ingrato, você pode ir morar numa mansão que você ainda vai querer uma coisa maior. Agradeça a Deus pelo veículo que você tem. Agradeça. Porque se você não souber ser grato por causa desse carrinho, você vai passar o resto da vida e você vai querer ter um avião. Enquanto você quiser ter um avião, você vai ter um jato. E quando você tiver um jato, você vai querer ter não sei o quê. E nunca termina, porque a cobiça nunca se farta. Agradeça. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem te dado. Agradeça a Deus pelo pão de cada dia na sua mesa. Você não come nos restaurantes mais luxuosos dessa cidade. Você nunca foi naquele restaurante chique que abriu. Você nunca comeu caviar. Mas Deus nunca tem deixado faltar pão na tua mesa. Agradeça pelo pãozinho que você comeu essa manhã, pelo cafezinho preto. Agradeça. Agradeça pela geladeira, que tem provisão lá dentro, que tem mantido você de pé. Agradeça. Que o Senhor, em nome de Jesus, desfaça todas as nossas obras de cobiça. Eu quero ser grato. Pai querido, obrigado por tudo que o Senhor tem dado a nós. Obrigado por tudo que o Senhor tem dado à nossa vida, à nossa família, ao nosso coração. Obrigado, Senhor. Tira do nosso coração, Pai, toda cobiça. A nossa alma faz beicinho, faz pirraça, dizendo que quer porque quer, porque quer. E a gente se mata para satisfazer.
e no final a gente descobre que não satisfaz. Então nos livra disso, Senhor. Faz acalmar o coração dessa irmã que já está virando uma consumista doida. Acalma o coração. Acalma o coração desse homem, Pai, que está se enchendo de dívidas para poder ter o que não precisa. Acalma o coração. Acalma o coração desse adolescente, desse jovem, que vive colocando os pais contra a parede, que se acha um derrotado porque não tem o tênis da moda. Acalma o coração dele, Pai. Faz com que a gente entenda que o Senhor é bom e tudo que o Senhor tem nos dado é suficiente. Eu quero agradecer, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado por essa noite. Obrigado. Tem gente tão ingrata que acha que deveria estar mais quente. Outros acham que deveria estar mais frio. Obrigado, Senhor, pelo clima. O Senhor sabe o quanto eu posso suportar. Está friozinho, mas o Senhor tem dado blusa para quem sente frio. O Senhor tem dado brisa para quem sente calor. Obrigado. Obrigado por tudo, Pai. Que a gratidão destrua os nossos navios de cobiça. E que assim seja, para a glória do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que o Senhor abençoe sua vida. E que essa noite você volte para casa grato. Vá no caminho agradecendo. Ao levantar amanhã de manhã, agradeça pelo dia que está começando. Ao entrar no trabalho, agradeça ao Senhor por aquele lugar que você trabalha. Ao encontrar hoje sua esposa, seu marido, dê um beijo nele e diga: eu sou grato a Deus por tua vida. Ao ver seus filhos, abrace, beije, diga: eu louvo a Deus pela vida de vocês. Quando você chegar em casa hoje para jantar, eu não sei o que você tem para jantar. Pastor, minha vontade hoje era comer uma pizza, mas eu tenho só arroz, feijão e um ovinho frito. Agradeça ao Senhor. Diga: Deus, obrigado por essa comida. Obrigado. E você vai ver quanta coisa Deus já fez na tua vida. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.